E aí, galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre preenchimento de retângulo e texto 2D e também como funciona um Canvas. Bom, a gente recebeu essa sugestão de vídeo através do Instagram. Se vocês não sabem, a gente tem o Instagram, @SparkRTutoriais, e a gente vive conversando com o pessoal lá, eu tenho muita interação com as pessoas lá e também eu estou recebendo lá agora sugestões de vídeos para poder trazer aqui para o canal. Então, se você não segue a gente, @SparkRTutoriais, segue a gente lá que está bem legal e ajuda a gente a crescer também. Bom, vamos falar para vocês agora um pouco sobre o retângulo e o canvas. Primeiro eu vou desativar aqui o nosso retângulo e vamos explicar o que é um canvas. Bom, pessoal, o canvas a gente utiliza ele é, em outros programas, a gente utiliza eles para botões, para menus, para UI. A gente fala de interface, né? Interface UI é isso que a gente utiliza, o Canvas na maioria dos programas. Mas aqui no Spark a gente utiliza o Canvas para muitas coisas, por exemplo, LUT, segmentação, para posicionamento de textos e coisas do tipo. A gente consegue utilizar o Canvas. Lembrando que tudo o que a gente utiliza aqui, o retângulo, a gente pode fazer também com o plane, mas a gente precisa criar um patch que chama Feature Rectangle, que alguém criou, eu não lembro exatamente o nome, para poder fazer o ajuste desse plane para que caiba em toda a tela. Então, por isso a gente utiliza o Canvas, que é bem mais simples de fazer, né? Então, beleza, vamos lá. Primeiro eu vou falar para vocês um pouco sobre o Focal Distance. O Focal Distance, pessoal, se você olhar aqui, você vai perceber que esse quadrado ele faz a simulação de um celular. E esse ponto aqui dentro, ele faz a simulação da câmera desse celular. E aqui a gente percebe que ele abre aqui. Então aqui a gente tem o focal distance, é aquilo, a distância de visão que a gente tem da câmera do celular. Então é tudo que a gente consegue ver através da nossa câmera do dispositivo. E aqui a gente tem o nosso canvas. Então, quando eu seleciono, vocês percebem aqui que ele está de azul. E um detalhe importante é que o canvas, ele sempre ajusta para o tamanho da tela do dispositivo. Então, independente do tamanho da tela do celular que você estiver utilizando, ou tablet, ou o que for, o canvas sempre vai ajustar. Mas o nosso retângulo e o texto 2D não se ajustam. Então, a gente tem que fazer uma configuração especial para poder fazer com que eles caibam da forma que a gente quer que eles fiquem. Então, ok, vou ativar aqui o meu retângulo. E quando a gente vai falar de retângulo aqui, vocês percebem aqui quando a gente cria ele, se você seleciona, ele tem várias configurações. Primeiramente eu vou falar um pouco sobre as medidas, então aqui a gente percebe que tem o size, aqui a gente tem o size que é 100, ou seja, é o tamanho do nosso retângulo, e a gente tem aqui 100, que é o X, que é o tamanho lateral, e o Y, que é o tamanho aqui para cima e para baixo, né? Então a gente pode aumentar aqui para 200, vocês percebem que aumenta o tamanho aqui da nossa escala. Bom, outra coisa legal também que a gente pode observar é que o tamanho aqui é 100 e a escala é 1. Então a gente pode fazer esses dois ajustes, tanto de size quanto de escala do nosso retângulo. Bom, pessoal, se eu fosse criar aqui um plane, tá aqui o meu plane, e aí se eu fizesse a movimentação desse plane, eu colocaria aqui 0,1, 0,2, e vocês percebem que o plane praticamente saiu da tela. Já quando a gente está falando de um objeto dentro do nosso canvas, a gente não consegue fazer muita movimentação com esse valor, tá? Então se eu colocar 1, você percebe que ele mal moveu do lugar. Se eu colocar 0,1, então é praticamente imperceptível a movimentação aqui do meu retângulo dentro do canvas, tá? Então quando a gente está falando aqui de canvas, a gente trata com valores muito maiores de posicionamento e movimentação da textura, movimentação do objeto aqui dentro. Então se eu colocar 100, ele está praticamente no meio da tela, ou seja, quase o que 0,1 do nosso plane fez. E se eu colocar menos 100, ele vai ficar desse ponto de cá. Então vocês conseguem perceber que o ponto 0 é sempre no meio da tela, e quando é para cá é negativo, para cá é positivo, para cá é positivo e para cá é negativo. E assim a gente consegue fazer a movimentação aqui dentro da nossa cena. Ok, agora eu vou apagar aqui o meu plane. Vocês já perceberam a diferença também de movimentação de textura aqui dentro. E agora a gente vai falar um pouco sobre pinning e flexibility.
O pinning, pessoal, você consegue fixar o objeto em alguma parte da tela, tá? Então, caso você esteja fazendo uma nuvenzinha, por exemplo, que vai ficar aqui em cima, você pode utilizar o pinning para fixar ele no ponto superior da tela, para que ele não fique sumindo de acordo com o tamanho da tela, tá? De acordo com o tamanho da tela do dispositivo. Já aqui no Flexibility, ele é o que faz com que a textura, o nosso retângulo se estique e se ajuste automaticamente, dependente do tamanho da tela. Então, se a gente colocar aqui o Fill e Fill, a gente está fazendo o preenchimento. E eu posso ajustar aqui e colocar de qualquer tamanho que eu quiser a minha tela, simulando qualquer tela de qualquer dispositivo. Vocês vão perceber que ele está se esticando para poder fazer esse preenchimento para a gente. Então, por isso é importante a gente sempre fazer o fill dos dois quando a gente estiver usando LUTs ou segmentação, coisas do tipo, para que ele se ajuste da melhor forma possível dentro do nosso canvas. Ok, e sobre o texto 2D? Bom, aqui no texto 2D a gente tem a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui Parque AR Tutoriais. E vocês percebem que de cara eu acabei de colocar aqui todo o meu texto e ele já está cortando e ele não está cabendo. Por quê? A gente tem que configurar aqui o tamanho do nosso texto 2D, né? O size. Então se eu colocar aqui 300, agora coube todo o texto. Mas se eu colocar aqui 500 e colocar aqui a escala como 80, por exemplo. Acho que ficou muito grande, 60. Então vocês percebem aqui que o size 500 ele está muito maior do que o tamanho da minha tela e ele vai ficar cortando. Então por isso que às vezes você coloca um texto 2D e ele está recortando em algum dispositivo e em outros não. Então eu vou te mostrar agora como fazer o preenchimento da melhor forma possível. Então primeiro você vai vir aqui fazer o fill, você vai fazer o preenchimento lateral, então ele vai sempre pegar essas duas bordas aqui. Então, a gente pode aumentar e diminuir, ele vai estar utilizando essas duas bordas, mas vocês percebem que o texto ainda está mantendo o tamanho da font size em 60. Eu quero que ele fique em uma linha só, preenchendo toda aqui a lateral do meu retângulo. Então, para isso, eu vou vir aqui em Font Size e tenho o Scale to Fit. E seria escalar para servir, e aí ele vai servir qualquer tamanho de tela que eu estiver utilizando. Então posso escalar aqui para qualquer jeito e ele vai sempre seguir e manter aqui esse padrão. Mas você vai falar, mas eu não quero tão grande assim, eu quero que ele seja um pouco menor. Para isso você pode vir aqui em Size e diminuir esse Size aqui. Então eu vou colocar 400 e você consegue perceber que ele está menor. Se eu colocar aqui 400 e o que acontece? Cada vez que eu ajusto a tela do meu celular, o size dele está mudando para poder manter esse padrão que eu coloquei aqui. Então, o padrão que você definir, ele vai ajustar a tela, independente de qual celular for, para manter aquele padrão que você definiu, porque a gente percebe que o nosso Flexibility está ativado aqui. Bom, agora a gente tem a parte de alinhamento. Aqui no alinhamento você consegue colocar aonde você quiser o seu texto ou o seu retângulo também funciona. Então, se você colocar aqui, você vai ver que tem a parte de cima, do meio e a parte de baixo da tela. Então, se você colocar, vai para cima, para o meio e para a parte inferior da tela aqui embaixo. E você pode colocar para a esquerda, meio ou até mesmo para a direita aqui, dependendo de como você quer utilizar o seu texto. Aqui agora a gente tem também a fonte, que você pode alterar para alguma fonte que você queira. E caso você queira baixar uma fonte externa e jogar aqui dentro, você pode baixar lá do site da fonte ou o site que você quiser, arrasta aqui para dentro e quando você clicar aqui ela vai estar aparecendo aqui como a última opção para você utilizar. É bem simples, não tem segredo, tá? Se você ainda assim tiver dificuldade, eu tenho um vídeo sobre isso onde eu mostro como fazer essa alteração da fonte. Você pode procurar aqui nos nossos vídeos mais antigos. E aqui agora a gente tem um ajuste também de cor. Posso alterar a cor aqui, colocar a cor que eu quiser. E colocar aqui para ficar embaixo. Então agora eu coloquei o meu texto para ficar aqui.
pode perceber que ele está ajustando dependendo do tamanho da tela. E a gente consegue manter essa escala e ele vai sempre se ajustando para poder caber independente do tamanho da tela. Assim ele não vai cortar quando você estiver utilizando em alguns dispositivos que tiverem uma tela menor. Bom pessoal, basicamente é isso, tá? A gente tem vários ajustes aqui de cor, de alinhamento, de espaço entre as linhas. E a gente tem também aqui as transformações, assim, a gente consegue mover essa posição. Vocês conseguem perceber que a gente colocou ele para ir para baixo, então aqui no Position a gente vê que está a posição menos 322. Se a gente colocar ele central, ele vai zerar essa posição. Se a gente colocar no superior, ele vai colocar 322.5. E a gente consegue ver essa oscilação aqui através da posição de Y. E aqui a gente tem alguns ajustes de escala, rotação, então você pode colocar aqui a rotação e seu texto vai ficar torto, né? Pode colocar a rotação dos 3 eixos aqui da forma que você preferir utilizar e também você pode utilizar o material. Então, por exemplo, você pode colocar aqui o seu material flat e você pode criar a textura aqui. Eu não vou criar agora porque vai gastar bastante tempo, ou você pode apenas vir aqui e definir uma cor ou fazer essa mudança de cor através do seu Patch Editor ali, clicando na tela e tudo mais. Bom pessoal, basicamente é isso, tá? Deixa o like aí, se inscreve no canal, qualquer dúvida vocês podem mandar aqui nos comentários ou no nosso Instagram, @SparkRTutoriais. E valeu galera, falou e até o próximo vídeo.